ainda hoje muito está por descobrir. Estamos aqui todos num processo de conhecimento e de desenvolvimento e como tal, vamos descobrindo. Quando conheci a Lúcia, até porque a história dela é idêntica, ela também sofreu de fibromialgia durante 15 anos, até ficou numa cadeira de rodas, foi tipo, não, eu tenho que ir fazer o workshop. Eu também sou espírita, médium, e também me interesso muito pela questão da nutrição, procuro seguir orientações nutricionais de qualidade na minha casa, então a associação dos dois assuntos me interessavam muito. Falou sobre nutrição e ectoplasma, o assunto me interessava demais porque tudo que ela disse em relação a sintomas que a gente sente se a gente não estiver desenvolvendo, eu achei que era muito coerente, tudo que ela estava falando tinha tudo a ver com coisas que eu sentia também, e eu falei, então eu vou participar do workshop. Workshops aqui para o nosso corpo, principalmente antibiótico. Gente, as pessoas usam muito antibiótico, fico impressionada. Então, meu nome é Lúcia Cardoso, já conheço algumas pessoas, outras não. A necessidade de juntar a nutrição com a psicologia, ela começa quando eu fiz formação em nutrição clínica e principalmente quando eu comecei a atuar como professora de patologia de nutrição clínica na universidade, onde eu me deparava com muitas pessoas que tinham inúmeras doenças e eu tinha uma necessidade interna de entender, além da doença, qual era a causa dessa doença, as emoções, o que se passava no psique humano. E além de utilizar a nutrição como uma ferramenta de cura, eu queria entender mais esse território que era a alma humana. E aí eu comecei a fazer formação em psicologia. Fiz mestrado em psicologia humanista existencial, com base filosófica, e depois aperfeiçoei as minhas formações em metafísica da saúde e estudos na área de espiritualidade, física quântica. Foi assim que foi uma necessidade, um chamado interno de entender o que acontecia nessa alma humana. Quando a gente está falando de cura, a gente não está falando de cura só de uma doença, de uma patologia. A cura, ela está relacionada com um processo de transformação interna, de reforma íntima, de abertura de consciência, né? A nutrição, ela é um instrumento que vai nos ajudar a você poder utilizar na cura e na melhora de várias doenças, de tratamento de patologias e de você ter uma qualidade de vida. Hoje a gente sabe que a nutrição é capaz de modular códigos morfogênicos do corpo físico e do corpo campo eletromagnético. Mas é importante você associar o conhecimento da nutrição, ter alguém que te oriente do ponto de vista da nutrição, mas você fazer todo um movimento no entendimento do seu aspecto emocional, da sua psique humana. Você entender qual a sua missão nesse mundo, por que você está aqui, quais são os seus aspectos de sombra e seus aspectos de luz, em que você precisa aprimorar, em que você precisa melhorar, acolher a si próprio as suas questões, né? Entender porquê da raiva, porquê da culpa, porquê da mágoa, acolher isso e fazer essa transformação. Entender que a vida é uma grande viagem, é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento interno. E só quando você faz isso, né, a nutrição, a psicologia, mas o autoconhecimento, o amor e o auto-amor, ele é capaz de fazer a transformação interna de uma pessoa. O nome do à doença, é isso que eu e a minha mãe dizemos. Nós não nos damos à doença, ou seja, custa levantar, custa. Aliás, nós temos que acordar 30 minutos antes de nos levantarmos, porque nós acordamos, o corpo não. Então temos que obrigar a mão a mexer, obrigar a perna a mexer, porque o nosso corpo está à pedra. E depois custa porque nós nunca temos um sono reparador. Nós estamos a noite toda a acordar com as dores, porque vai deste lado vira, vai daquele lado. Ou seja, nunca paramos, daí o cansaço extremo, a fadiga sempre constante, é arranjar truques para lidar com a doença, é arranjar assim uma maneira como, por exemplo, fomos almoçar, vou pelas escadas, porque a descer ajuda, a circulação e tudo, e não sei o quê, mas a subir, nem pensar. Eu acho que acima de tudo nós somos uma energia
Somos um corpo energético que deve ser tratado de diversas formas e deve ser abordado por diversas áreas. Vá lá. A nutrição é uma delas, a ciência, a espiritualidade, a medicina moderna, acho que tudo se complementa. Você no dia a dia ir tentando ver o que funciona para você, o que te faz dar mais saúde, o que faz melhor para o seu corpo, é isso. A informação não chega, eu percebo que a informação não chega muito. As pessoas ainda estão muito presas a questões mais... a medicina tradicional. Entendeu? A alopatia, enfim, e ficam por aí. Eles não têm uma certa flexibilidade para aceitar informações desse tipo, eu percebo isso. A nível de medicina, tive uma médica que é a médica que me segue ainda hoje, que eu vou lá 3 em 3 meses fazer umas análises, ela pergunta como é que eu estou e é o que ela diz. Eu gostava que os meus pacientes de fibromialgia fossem assim. Eu não tomo medicação para a fibromialgia, recuso-me. Uso aromaterapia, uso yoga, uso a meditação, uso o reiki, ou seja, uso todas umas alternativas que me ajudam no dia a dia e agora eu vou começar a usar a nutrição graças à doutora Lúcia para me ajudar a viver o dia sem custar tanto, porque na realidade a fibromialgia é a doença da dor, em que tudo custa, em que tudo dói e em que tudo cansa. E não é fácil também viver com uma pessoa assim. E também por isso, que eu não quero que as pessoas vivam com uma pessoa assim, as pessoas à minha volta, incluindo o meu marido, eu não posso ser assim, eu tenho que encontrar outro caminho. Trabalhando isso em Portugal, no workshop, eu vi que as pessoas estão muito abertas para isso. Elas estão sedentas, elas estão com sede de ir à fonte. E elas precisam só entender que a fonte, como essa água que jorra, está dentro delas, entende? Então, nós somos apenas instrumentos externos que vão auxiliar alguém a entender que a sua cura está dentro de si mesmo. Todo mundo tem o seu processo curador que está dentro de si mesmo. Então, a nutrição, a psicologia, a metafísica são instrumentos externos que vão auxiliar o grande boom, o grande descobrimento do processo íntimo, da reforma íntima, que vai ser a cura de cada um. Eu, se me tivesse mantido no meu conhecimento de faculdade de ciências, nunca tinha tido esta vontade de conhecer e perceber mais. Eu, por acaso, sou sincera, a nível de psicólogos, fico cada vez mais impressionada e positiva, porque realmente começo a ver muitos psicólogos a ligar a parte emocional à parte dos chakras, do Reiki. Eu, sendo reikiana, fico super orgulhosa disso. E explicar essa parte emocional que está ligada à parte espiritual, etc, etc. Mas é como disseram ali dentro, é muito difícil para muita gente compreender isto, por causa das crenças da sociedade em que vivemos. Sim, o conhecimento do papel das emoções na nossa vida e também dos pensamentos, nós não poderemos ter qualidade de vida, uma vez que temos tendência para nos fixar naquilo que é preocupante, assustador, desafiador, e começamos a criar alguns estados mentais que geram desequilíbrios biológicos, como a ciência mais recente, particularmente a neurociência, o tem demonstrado. Então, as emoções são fundamentais na nossa vida. Nós sem as emoções não conseguiríamos sobreviver. E as pessoas, de uma forma geral, lidam mal com elas. Lidam mal com elas porque têm medo delas. Isso é um erro tremendo. E questões tanto psíquicas quanto nutricionais ficam impressas no tecido, no corpo, são somatizadas e isso traz dores. É um campo de estudo que eu também procuro atuar. Dores crônicas, eu também estudo essa área. E mesmo eu trabalho com terapia manual e com pilates, e na terapia manual eu percebo muito, né, essas impressões psíquicas em termos de tecido mesmo, questões físicas. Teve uma frase aqui que foi dita e falou assim: o quanto você come pela ansiedade, de quanto de ansiedade você coloca na boca. Então, na verdade, uma coisa não está dissociada da outra. Você, para viver bem, para ter calma, tranquilidade, porque cada um tem um disparo de um gatilho, né? Um compra muito, outro come muito, outro... os vícios diferentes, né? E aí, para você cuidar da sua saúde nutricional,
com certeza um psicólogo vai te ajudar, porque é alguma coisa que está descompensando, que você não consegue fazer tudo perfeitamente. Você está se auto-sabotando se você não consegue, né, ingerir só coisas que te fazem bem, ou a grande maioria do tempo, porque só também não adianta, né? Ninguém vive assim, né? Então acho que é complementação perfeita. É tentarmos adaptar ao novo conceito que temos. É um bocado isso. E se nos dermos a doença, eu não consigo, não quero. É pior para nós, é pior para todos que estão à nossa volta, porque acabamos por os afastar. Aquela frase milenar que diz mente sã, corpo sã, que eu creio que é atribuída a Juvenal, um filósofo romano. Hoje a ciência comprova porquê. Já se estima que de 95% a 99% das doenças são de origem psicoemocional, exceto aquelas que são congénitas ou provocadas por acidentes ou por substâncias que ingerimos, não é? Então, sabendo isso, não é? Hoje já se sabe que a forma como lidamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, determinam a saúde e o bem-estar. As emoções, os pensamentos, as nossas crenças determinam a alegria, a tristeza, definem o sucesso ou o fracasso, a saúde ou a doença. O que é facto é que nós tornamos pensadores compulsivos e temos dificuldade em gerir os pensamentos, principalmente em controlar os pensamentos, de tal forma que quando estamos numa situação aflitiva, somos capazes de passar noites sem dormir, não conseguimos controlar isso. Isso naturalmente tem um significado. Isso é tão real que os estudos dos últimos 20 anos, e particularmente dos últimos 10 ou 15 em epigenética, constatam que a força do pensamento, a energia das emoções e dos sentimentos alteram o próprio ADN. Portanto, vão alterar os códigos genéticos, apagando códigos, e também quando conseguimos mobilizar as emoções positivas, não é, ou agradáveis, recuperamos esses mesmos códigos. Então, nessa perspectiva, e conforme vários estudos o têm demonstrado, nós conseguimos influenciar a doença e até a própria cura. A saúde, na verdade, está nas nossas mãos. Nós temos que aprender a gerir as emoções, os pensamentos, para lidar de uma forma funcional com os desafios que a dinâmica da vida nos coloca. Estamos de tal forma dominados pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, ao nível do inconsciente, que não prestamos atenção a nada. Estamos sempre no mecanismo de fuga para a frente. Portanto, isto também pode ser treinado. Claro, essencialmente isso. É fundamental o autoconhecimento, particularmente a educação emocional. E aplicar as técnicas do mindfulness, que está muito disseminado. Há já alguns países que estão a colocar isso no sistema de ensino, o que me parece bastante válido e muito importante para a qualidade de vida das crianças, que serão futuros adultos. Portanto, isso seria bastante fundamental, não é? Agora, é preciso que haja sensibilidade de quem tem a capacidade de tomar decisões a esse nível. Como somos dotados de inteligência e temos a capacidade de refletir e de fazer análise, nós temos que sair desse modo, um modo reativo e de sobrevivência, para começarmos a fazer escolhas conscientes. Porque as nossas escolhas definem o que vem a seguir, não é? Nós, ao escolhermos os comportamentos, vamos a escolher as consequências. E muitas vezes não percebemos que as consequências daquilo que não gostamos na nossa vida são gerados pelas escolhas que fazemos, que muitas vezes não são ponderadas. Ou seja, nós ainda não aprendemos a usar a inteligência. Nós reagimos às circunstâncias. Estamos num processo reativo, num processo de sobrevivência, de fuga e ataque devido aos nossos medos. Então a gente precisa parar para acalmar. Precisamos de aprender a gerir o stress. Precisamos de perceber que o dinheiro é a mola do mundo, mas não é fundamental. O fundamental é saúde e bem-estar. Portanto, não podemos ser escravos do fazer, não podemos entrar numa competitividade desenfreada, onde andamos aqui a disputar espaços, situações, lucros, ganhos, e depois não temos condições para desfrutar desse mesmo dinheiro, causando injustiças, causando desentendimentos, conflitos, que não nos levam a lado nenhum, levam-nos a uma situação de muita dor, muito sofrimento. Então vamos agora para cá. O que eu posso desfrutar. Eu assim. Algo novo. Sabemos que
não correm mais do que isso.